Nós estamos falando sobre resistência, esse é o tema. Mas muito mais do que essa palavra, que é o tema da nossa série, eu quero dizer que nós estamos estudando uma carta e expondo esta carta à medida que os domingos vão passando. É a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, todos os capítulos, não versículo por versículo, porque o tempo não está permitindo, mas nós queremos ler esta carta. Eu espero que você leia esta carta. Eu quero fazer uma sugestão a você. Leia esta carta um pedaço todo dia. Durante estas semanas eu já li, eu não sei quantas vezes, talvez 10 vezes essa carta, desde que começamos. E eu quero convidar você, se você ainda não está fazendo isso, faça a sua hora devocional, o seu tempo de leitura bíblica em Pedro. E eu digo a você uma coisa, a carta de Pedro deveria ser uma carta que deveríamos ler chorando. Eu pensei muito nisso essa semana, porque se nós nos atentarmos àquilo que estava acontecendo com a igreja, com aqueles irmãos que receberam a carta, naqueles dias, não haveria como ler a carta hoje sem nos transportarmos lá para o passado. E isso causaria um impacto em nós, causaria um choque em nós, de ver o que estava ocorrendo com essas pessoas. Esta carta foi escrita provavelmente um pouquinho antes do incêndio, o famoso incêndio de Roma, talvez no mesmo ano, inclusive, dia 18 de junho, quando Roma foi incendiada, 14 distritos ou bairros da cidade, 10 foram atingidos. 3 foram totalmente destruídos. Um incêndio devastador na capital do império. E toda a responsabilidade caiu sobre os cristãos. O imperador Nero, que governava naquele tempo, que se auto-intitulou de Augustus. Augustus é excelso, supremo, digno de ser adorado. Os imperadores faziam um culto a si mesmo. E ele então coloca a culpa nos cristãos. E ele aumenta o nível de perseguição sobre a igreja. Aumenta em todo o império, não apenas na capital romana. E a história diz, isto não é lenda, isto é fato, que as ruas de Roma, antes do grande incêndio e depois do grande incêndio, eram iluminadas com os corpos de cristãos amarrados em estacas, em postes, cobertos em betume, e o fogo era ateado. Pessoas eram mortas sem nenhuma piedade e misericórdia naquele tempo. Se você ler a carta de Pedro com essa perspectiva e esse pano de fundo, certamente cada linha que você ler vai impactar muito mais. Deixa eu fazer aqui rapidamente, eu vou falar muito pouco hoje porque eu tenho uma surpresa para vocês. Nós temos uma surpresa para vocês hoje, o convidado especial dessa noite. Mas vamos fazer uma maratona? Você topa abrir a Bíblia aí? Abra sua Bíblia então na carta de Pedro e vamos fazer uma maratona muito rápida aqui do que é que essa carta trata. Os pastores que me antecederam nos domingos anteriores já falaram. Veja lá no primeiro capítulo, veja como Pedro se dirige aos destinatários desta carta. Primeiro capítulo, primeiro versículo. Vamos lá. Está aí na sua Bíblia. Aos eleitos de Deus, peregrinos e dispersos. Estes irmãos que haviam saído de Jerusalém e haviam sido dispersos nesta região que ele cita, que hoje seria a Turquia moderna. Eles haviam saído de Jerusalém porque, além da perseguição política que estava acontecendo pelo imperador, estava também... Tchauzinho. Você está dando tchauzinho para mim? Ah, é lá para cima. Além do imperador que estava perseguindo a igreja, havia também a perseguição
religiosa. O judaísmo, enquanto a igreja se manteve uma simples heresia do judaísmo, quando a igreja era vista como heresia, como apenas um desvio, eles toleravam. Eles permitiam até que os cristãos se reunissem no templo, no pátio do templo. Mas quando o cristianismo, nos primeiros anos, começou a crescer, milhares de pessoas começaram a se converter e começaram a afirmar: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por isso até a palavra peixe, você tem um peixinho lá no seu carro? Algumas pessoas colam um peixinho, sabe de onde vem isso? A palavra peixe é um acróstico em grego, e cada letra da palavra peixe, ictus, significa uma palavra: Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. São 5 letras. E à medida que os cristãos afirmavam isso, o judaísmo se levantava para também perseguir. Chegou a um ponto que eles tiveram que sair de Jerusalém, deixando tudo para trás: terra, animais, família, mobília, fogão, geladeira, tudo, sem poder levar nada, a não ser a roupa do corpo, para não serem mortos. Hoje você vai ouvir uma história parecida com isso. Então eles foram dispersos. Olha o que diz aí agora no versículo 6, essa palavra de encorajamento, o pastor Juliano pregou sobre isso. Diz assim, capítulo 1, versículo 6: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Olha o tom difícil que essa igreja estava passando. Capítulo 3 agora, versículo 15, olha lá, capítulo 3, versículo 15: antes santifiquem Cristo Jesus em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. As pessoas perguntavam para os cristãos: mas como que vocês podem ter esperança, ânimo, alegria no meio dessa situação? Versículo 16: contudo façam isso com mansidão, não se revoltem, com respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Veja o capítulo 4, versículo 12 agora. Amados, versículo 12: não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês. Lembram das tochas? As tochas humanas? Lembram do fogo da cidade de Roma? Pedro está dizendo: não se surpreendam, porque em todo lugar vai acontecer a mesma coisa. E ele termina com uma palavra no capítulo 5 agora, nessa maratona que estamos fazendo rapidamente. Ele está dizendo no versículo 9: resistam-lhe. Ele está falando sobre o diabo, resistir ao diabo, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos, prestem bem atenção, irmãos, olha o que ele diz aqui: sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, e aqui é o Império Romano, ele está especialmente se referindo ao Império Romano, que estava sendo governado por Nero. Os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Eu digo a você que a gente deveria ler essa carta chorando, porque hoje há irmãos que estão sofrendo em todo o mundo por serem cristãos. Eu disse de manhã, li há um tempo atrás, no ano passado, uma estatística, uma pesquisa sobre aqueles barcos infláveis que tentam cruzar o Mediterrâneo indo para a Itália, indo para os países do norte do mar Mediterrâneo, saindo da África. E de vez em quando a gente ouve notícia que eles chegaram à Itália ou foram resgatados por um navio socorro. E a gente não entende como é que eles arriscam, pegam os filhos, as esposas, os jovens e entram naqueles barcos superlotados. Sabe o que acontece? Mais da metade, há uma estatística sobre isso, mais da metade daquelas pessoas, sabe o que eles são? Cristãos fugindo da morte, da prisão. No mundo todo está acontecendo isso. Na Colômbia acontece perseguição religiosa. Em muitos países árabes, muçulmanos. E eu não estou falando mal da religião muçulmana aqui, mas é a realidade. A China, que domina o mundo hoje na exportação, que é o maior comprador de recursos do Brasil,
Há uma perseguição enorme nas igrejas, nos cristãos chineses. E a gente não ouve falar disso, nenhuma televisão vai atrás disso para mostrar. O mundo se curva e se cala diante dessa situação. Mas nós cristãos precisamos saber, eu quero recomendar a você que você não deixe de ver regularmente o site da missão portasabertas.org, portasabertas.org. Deixa eu ler com você rapidamente alguns versículos do capítulo 2, e aí eu vou apresentar a você o nosso visitante de hoje, capítulo 2, versículo 4. Esse é o texto dessa noite. E o tema de hoje é resistência, porque nós temos um grande projeto de vida, um grande propósito, por isso que a gente resiste. O propósito está no versículo 9. Leia comigo, por favor, em voz alta, você que está em casa, você que está aqui no templo, leia o versículo 9 do capítulo 2 da carta de 1 Pedro. Vocês, vamos ler juntos? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Agora para um pouquinho, vamos falar bem alto essa parte, que indica esse propósito. Vamos lá? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No começo do versículo ele qualifica os cristãos. Paulo está dizendo: quem são vocês hoje? Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E aí ele indica o propósito, para que nós somos posicionados e colocados assim? Para anunciarmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode dizer, mas como que pode alguém que está sofrendo, alguém que está vendo os familiares, os amigos sendo incendiados, ateados fogo, ouvir esta palavra e dizer: eu quero anunciar, eu quero viver para proclamar, para contar, para falar da grandeza de Deus? Porque muitas vezes não é verdade que nós, quando estamos passando por provação, fazemos lá no fundo da cabeça, da alma, a pergunta: onde está Deus? Pedro não faz essa pergunta, aquele povo não faz essa pergunta, o povo, e Pedro diz: nós fomos colocados como povo de Deus para anunciarmos, não é para reclamarmos, não é para nos queixarmos, não é para desanimarmos, não é para murmurarmos contra Deus ou contra a vida, mas é para falar, para compartilhar, para contar as grandezas de Deus. Hoje, você vai ter a oportunidade de se transportar do século I, dos primeiros anos da igreja, para os dias de hoje, através do testemunho. Eu quero chamar aqui à frente, e eu peço a você que faça um caloroso acolhimento pela primeira vez na vida, que está vindo aqui entre nós, o Farzad e a Maria. Vamos acolhê-los então? Please come, Farzad and Maria. Aqui já ouviu tantas histórias, tantas falas minhas, especialmente a respeito do Farzad, não é verdade? Vocês já conhecem o Farzad, não é? Sem conhecê-lo, é a primeira vez. Farzad, we want to welcome you as a part of our church, okay? You are our member, you are our children now. You are children of God, but you are a part of our church. We open up our hearts to receive you, and we love you, and we want to share God's grace with you from now on. Ok? Eu estou dizendo para ele que nós o recebemos como irmão e como filho da igreja, e parte da igreja, e membro desta família, e como todos nós somos filhos de Deus, ele também é aqui reconhecido
e nós abrimos o nosso coração para recebê-lo. Farzad, eu o conheci por telefone quando um dia ele me ligou dizendo: olha, eu posso namorar a Maria? Eu falei: opa, esse homem, esse cabra é bom mesmo, não é? Ligar assim para... Falou com os pais dela, né? E falou comigo, e eu gostei muito dele na primeira conversa, mas eu não sabia quem era o Farzad. E depois eu encontrei com ele lá na Índia, no dia do casamento, naqueles dias que eu pude ir lá para celebrar o casamento dos dois. Já faz 2 anos, né, Maria? A gente recebeu a Maria também, né, gente? A gente não esqueceu dela não, viu, Maria? Não se sinta. Vai fazer 2 anos, né? Agora em 10 de março. Muito bom. Olha, você pode preparar um presente de casamento, 2 anos de casado, viu? Pode dar para ele aqui, para eles, né? Muito bem, e aí eu conheci a mãe do Farzad lá no dia da cerimônia, a tia também que estava junto, e conheci o Farzad e aí me apaixonei, né? Gostei demais dele, e aí a gente tem compartilhado a vida de Jesus. E o Farzad tem uma história muito interessante. Eu ouvi a história do Farzad no ano que aconteceu, isso que ele vai falar hoje para nós aqui, através da missão Portas Abertas. E eu mal podia esperar que depois de tantos anos, mais de 15 anos, eu conheceria aquele cara mencionado naquela reportagem que eu li lá em 2009. E hoje você vai poder ouvir um pouco da história deles e ver como a carta de Pedro é real para os dias de hoje. Tá bom? Quem quer ouvir o testemunho do Farzad aqui? Todo mundo, né? Muito bem. Boa noite. Tudo bem? É prazer estar aqui. Infelizmente, eu entendo só um pouco de português, por isso eu tenho que falar em inglês. Desculpe-me. Just first of all, praise and thank God for this opportunity, and thank the church and the leader of the church giving me this opportunity to share my testimony with you. May God be glorified through it. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradecer a vocês pela oportunidade de estar compartilhando o meu testemunho e que a graça de Deus possa estar presente nesse momento. I'm from Iran, and Iran is a Muslim country, as you all know. Eu sou do Irã, e como vocês sabem, o Irã é um país muçulmano. But what the Iran was before, it's totally different what you are seeing today. Mas o que o Irã era antes era muito diferente do que vocês veem hoje em dia. Until 1978, Iran was ruled with one king, and we were in process of the developing and progressing, and we had most of the freedoms, but only political freedoms was not there. Antes de 1978, o Irã era um país governado por um rei, e ele estava em processo de desenvolvimento, e eles tinham toda a liberdade social, menos liberdade política. So that generation, Iranian generation, they decided to make some change in Iran. E aquela geração decidiu fazer algumas mudanças no Irã. After some serious events, in 1978, a revolution took place in Iran. Depois de várias manifestações, houve uma revolução no Irã em 1978. Among all the revolutionary groups who was involved with revolution, unfortunately, most extreme radical Islamic group came to power. Entre vários grupos revolucionários, infelizmente, o grupo mais radical islâmico é o que tomou o poder. And it's 1978. It's exactly the time I born. 1978 foi exatamente o ano em que eu nasci.
They start to change everything and make in their way, I mean Islamic, make the country in Islamic way. Eles começaram a mudar tudo e tornaram o Irã um país islâmico. Change everything and just forcing women to cover hair, change the dress of the woman, change the dress of the people. They didn't allow to showing musical stuff in the show TV and something like that. Eles começaram a mudar tudo, forçando as mulheres a cobrirem a cabeça, a usar roupas longas. Eles proibiram o uso de instrumentos, de concertos, de televisão. And I remember I was first class, and we had 5 or 6 topics, and among these 5, 6 topics, 3 topics was about Islam, Quran, history of Islam, and rule of the Islam. Quando ele estava na primeira série, ele se lembra que ele tinha mais ou menos 5 a 6 matérias, e 3 delas era referente ao Islã. Estudar o Alcorão, aprender as regras do islamismo, aprender sobre Mohammed. A little bit about that situation. I grew up in this situation, and my family, they were Muslim also, but not very strict Muslim. Eu cresci nesse ambiente, minha família era muçulmana, mas eles não eram tão rigorosos. I saw my mom, my dad, they worshiping, we said namaz, in Arabic is salat. 5 times doing something and say something in Arabic to Allah. I saw my dad and my mom, they did that. Ele via a mãe e o pai dele prestando culto 5 vezes ao dia, que é uma regra. Ele via os pais dele fazendo isso todos os dias. But never forced me to do that. They encouraged me to, but never forced me. I mean, they are open-minded, not very strict. Meus pais me encorajavam, mas eles nunca me forçaram a fazer isso. When I came to age of the 15, there is a rule in Islamic law when a boy complete 15 years need to follow all the Islamic rule. Quando ele tinha, aos 15 anos, existe uma regra que, a partir dos 15 anos, ele precisa começar a cumprir as orações e a seguir o islamismo. They said, from this age, when you finish and complete 15 years, all the good things and bad things you are doing, it will be counted. And through what you did, you will go to heaven or to hell. Eles dizem que a partir dos 15 anos, tudo que você fizer de bom, o que você fizer de ruim, irá ser contado. Isso irá definir se você vai para o inferno, se você vai para o céu. I try to do my best for Allah and doing whatever He asked me. But one thing, whenever I get older and time passed, I was worried about what I am doing. Eu tentei fazer tudo aquilo que Allah pedia, mas quando eu completei 19, eu comecei a me fazer algumas perguntas. Because thousand rule is there for a Muslim. When you wake up in the morning, when you come back to bed for sleeping. Porque tem milhares e milhares de regras, desde o momento em que você acorda até o momento em que você vai dormir. How to dress up, how to talk with your people, how to talk with your mom, your dad, your children, how to shave your face, how taking shower, even how to go to toilet and doing stuff inside the toilet. Tem regras para conversar com o pai, conversar com a mãe, como se vestir, como fazer a barba, e até mesmo para ir para o banheiro existem regras. If you do this, you are sinner. If you do that, you are sinner. So many things you need to follow. Se você fizer isso, se você não fizer isso, você é um pecador. Muitas regras para serem seguidas. It was a big burden I was carrying with me, and I was not sure if I am a right person or not.
Isso era uma grande carga que eu carregava e eu não estava certo se isso era certo ou não. So I just confused and said to God, God, what you want to do so many things for you. E eu estava confuso com Deus e perguntava o que repeat the end. Porque eu tenho que fazer tantas coisas para você. I just said, God, it's not possible. I was thinking by myself, I cannot remember what you are asking me. How can I do this? Eu estava muito confuso e eu perguntava, Allah, como que eu posso fazer tudo isso? Eu não posso nem me lembrar de todas as regras. Como que eu posso seguir todas elas? I was thinking, end of this, it is game. Allah is doing with me, and end of this game, I will be a loser. E ele pensava que no final desse jogo que Allah está fazendo comigo, no final das contas eu vou perder. There is not any chance to me to be saved. Não há nenhuma chance para eu ser salvo. So I said to Allah, I don't want to follow you anymore. I will give up you. Do whatever you want with me. E eu disse para Allah, eu não quero seguir mais você. Faça qualquer coisa que você quiser comigo, mas eu não sigo mais você. It was the age of 18 I came, and it was the time I started studying university and internet arrived to my country. Isso foi quando eu entrei na universidade, quando eu tinha 18 anos, e foi também quando a internet entrou no país. I researched for some other source of the belief, but after reading them, I was not satisfied with them. They couldn't give me a right answer. Eu busquei na internet algumas crenças, mas eu não segui nenhuma delas, elas não me satisfaziam. I just leave all the things about belief and God and something, and try to improve my life and enjoy my life. Eu deixei tudo para trás, toda a questão de crenças, eu deixei tudo para trás e decidi só desenvolver a minha vida, melhorar a minha vida. But one thing always was with me. When I look at around me, I saw so many beauties around me, like sunrise and sunset, sea, forest, so many good things around me in harmony. Mas tinha uma pergunta que me acompanhava, porque sempre que eu olhava para a natureza, eu via tantas coisas em volta de mim. O sol nascendo, o sol se pondo, a natureza. Exact time, sun come up, and exact time get down, and exact time season change and snowfall, rain. Oh my God! All things is in harmony. O exato momento em que o sol se põe, o exato momento em que o sol nasce, o mar e todas as coisas que estavam em volta, e eu falava, oh meu Deus, isso existe uma harmonia em tudo isso. I was thinking, yes, maybe there is one highest things is controlling everything, but with all this beauty He created, why His character is very different with what He created? Ele pensava, sim, existe um Deus que criou tudo isso, mas por que esse Deus é tão diferente daquilo que ele se mostra com as pessoas? So many beauties He created, but His character is so far from beautiful. Say again. Ele criou tantas coisas tão bonitas, mas porque o caráter dele é tão diferente, porque o caráter dele não é bonito. It was 2008. I was working in the company. We were making the road, and a friend of mine, he was the old friend in my school. One day he came to me and gave gospel to me. Eu estava trabalhando numa companhia que fazia rodovias, e eu tinha um amigo da época do colégio,
E esse amigo, um dia, ele me deu um Novo Testamento. He gave me the gospel, only 4 gospel, and said, Farzad, read it. I said, I don't want to read anymore about things. He said, read. It's a book. Don't be scared. It's only a book. After 5, 6, 10 pages, if you are not satisfied, just put away this book. Ele me deu os quatro evangelhos e ele me falou, leia esse livro. Não precisa ter medo, apenas leia. 4, 5 páginas. Se não te satisfazer, você pode jogar no lixo. I took the book and put in my room, and after I think maybe 2 weeks, 1 week, 2 weeks, one day I took the book and started to read from Matthew. E eu peguei esse livro, deixei no meu quarto, e depois de 2 semanas, mais ou menos, eu peguei esse livro e comecei a ler em Mateus. Matthew chapter 5, still I remember. Matthew chapter 5, verse 43 and 44. Eu peguei e comecei a ler Mateus capítulo 5, versículo 43, 44. Jesus said, you have heard, it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I will say, I tell you, love your enemy and pray for the people who persecuted you. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Oh my God, he is asking to pray and love my enemy. E ele disse, oh meu Deus, ele está mandando orar e amar os meus inimigos. And also he's saying, if someone slap your right side, you bring another side. E ele disse, se alguém bater na sua face, dê também o seu lado, o outro lado. It's totally different what it was in my background. I heard about my background, my past. Isso era completamente diferente do que eu ouvia no meu passado. Jesus said, whatever you eat, you will digest and you will throw out. But what is effect to you, it's why is your heart, and your heart come from your mouth, and mouth come out and can affect to other people. E ele disse que tudo aquilo que eu comer, eu vou digerir e vou jogar fora, mas tudo aquilo que vem do meu coração, isso vai fazer a diferença na vida das pessoas. Jesus didn't kill anybody, didn't ask to kill someone. He just give life to people. He was die, she was die. He give, he alive them again. Jesus fez muitos milagres no meio das pessoas e ele trouxe vida e vida para aqueles que também já tinham perdido na sua vida. E nunca pediu para que matassem outros. Nunca pediu para que matassem outros. Full of love and happiness, full of give love to people and ask to people love each other. E ele era cheio de amor para as pessoas e pedia para as pessoas amarem uma a outra. I said, this is a real God I was looking for. E eu pensei, esse é o verdadeiro Deus que eu estou procurando. Through my friend, I visit some other friend. One day we went out in coffee shop and sit together and talk about the Bible and what I was feeling about. Através daquele amigo, eu visitei outros amigos, a gente se encontrava em cafés para poder falar sobre a Bíblia. And he shared about his testimony to me also, and it's you are not allowed to go. You need to be very careful about and hide yourself for such things because it's not allowed you do this in Iran. E a gente se encontrava, mas a gente tinha que tomar muito cuidado, porque no Irã não é permitido. Então eles tinham que ter muito cuidado em se encontrar em lugares diferentes.
We met each other outside for several times, and after that he took me to his house, and I visit some other people. Nós nos encontramos em vários lugares diferentes e depois de um tempo ele me convidou para ir na casa dele e encontrar outras pessoas. After keep having such a meeting, and one day, I think after 2-3 months, when I start to visit him, he said me to go to one house church. Depois, mais ou menos de uns 2 meses, encontrando ele em diferentes lugares, ele me convidou para ir na casa dele, numa igreja em casa. It was the afternoon. He said me, come to this location. I will take you to that place. Foi uma tarde, ele ligou e disse, olha, me encontre em tal lugar e eu vou levar você nessa localização. When I entered inside, I was very surprised. Between 12 or 15 people sit together. Quando eu entrei, eu fiquei muito surpreso. Tinha mais ou menos 12 a 15 pessoas. Everybody is smiling to me, welcoming to me, and try to make a friendship with me. Todas as pessoas me recebendo, sorrindo para mim. Se demonstrando muito alegres por eu estar ali. And we sit together. Women, some of them they cover hair, some of them they don't. We shake hand with them. It was something never happened before for me. Algumas mulheres com o cabelo coberto, outras mulheres sem cobrirem o cabelo. Todos chegavam e me cumprimentavam dando a mão. Isso nunca tinha acontecido antes comigo. Very friendly, we sit together and start to worship God. De uma maneira muito amigável, nós sentamos juntos e começamos a louvar a Deus. Someone brought one guitar and start to worship with happiness, singing some song to God and ask God and thanks God and praise God. E com o violão, uma pessoa trouxe o violão e começou a cantar músicas, agradecendo a Deus, louvando a Deus. And one small short preach about the love of God, and after that pray for everything what God did for us and ask our prayer for God. Uma pequena pregação sobre o amor de Deus e agradecemos a tudo aquilo que Ele tinha feito por nós, o que Ele fazia por nós. Everything with love and happiness. It's totally different what I came from. Tudo com muita alegria e amor, que era muito diferente do que eu tinha antes. And it make my faith stronger. I'm in the right place. I'm doing right. E isso fez a minha fé mais forte. Eu dizia, eu estou no lugar certo, eu estou adorando a Deus certo. Just a little bit explain to you. Our house church, it was not exact time. Sometimes Wednesday, sometimes Sunday, sometimes Monday, and different places. And we didn't know what time and where. Just morning, 2-3 hours before, they asked us to come to this address. And it's something situation is house churches is something like that in Iran. Talvez vocês não saibam, mas lá não é como aqui, não tem hora marcada e dia marcado para ter a igreja. Eles avisavam, ligavam para a gente 2-3 horas antes e diziam, vai ser nesse lugar. Às vezes era na segunda, às vezes era na quarta, às vezes era no domingo, mas não tinha dia e horário certo. I visit some other people, I visit my pastor, get some more information and trained about Christianity. And in June 2009, they said, you are ready to get baptized. Do you want it? And I said, yes. E por alguns meses mais, ele se encontrava com a igreja, ele começou a fazer treinamento, estudou mais, e conversou com o pastor dele, e o pastor, depois de um tempo, disse, você está pronto para receber o batismo? Você quer receber o batismo? We were one group, we went out, and on the river, 8 people together, we took baptism. E nós fomos para um rio,
e mais ou menos 8 pessoas juntos, nós fomos batizados naquele rio. Em 2008? 2000, junho de 2009. I was very happy. I was in peace. After many time, I was in peace, and all my question about such a things is just done. Depois de muito tempo, eu estava em paz. Depois de tantas coisas que aconteceram na minha vida, eu realmente estava em paz. But bad things happen after 2 months my taking baptism. Mas algumas coisas ruins aconteceram 2 meses depois de eu receber o meu batismo. The number of Christianity was increasing in my country, my city, especially my city and some other cities. So they decided to stop this. O número de cristãos estavam crescendo na minha cidade, algumas cidades ao redor, mas principalmente na minha cidade. E eles decidiram parar com isso. There is one group, Islamic group, they belong to supreme leader of Iran. We call Basij. Existe um grupo que pertence ao supremo líder e eles chamam Basij. They are not police, they don't wear any uniform, but they have all the authority like a police. Eles não vestem uniformes, mas eles têm toda a autoridade como se fossem policiais. Only supreme leader order them and they follow him. Apenas o líder supremo dá ordem para eles e eles seguem. It was the morning time. I woke up and get ready to go to my work, and my mom said, "Someone call you on the door. Go see who is there." Era de manhã e eu estava me arrumando para ir para o trabalho e a minha mãe me avisou que tinha alguém na porta tocando a campainha me procurando. When I opened the door, 3 big men and very healthy come and took my hand, and one took my hand and another one took my body. Quando eu abri a porta, tinha 3 homens muito grandes. Um pegou o meu braço, outro pegou as minhas costas. Are you Farzad? Your name is Farzad? Você é o Farzad? Seu nome é Farzad? What's happened? What are you doing? What is going on here? He said, "Shut up! Don't say anything. It will cost you." Are you Farzad? I said, "Yes, I am Farzad." E eles falaram: calem a boca, não fala nada. Você é o Farzad? We just want to search in your room if you have something wrong. Don't say anything, don't act anything. It will cost you more. A gente só quer olhar o seu quarto. Não fale nada, não faça nada. A gente só quer olhar o teu quarto. We came inside. My mom, "Wow, what happened? Who you are?" They said, "Nothing. We just want to search on the room if he is doing something wrong or don't worry, it's nothing." E minha mãe, preocupada, perguntando: quem é você, o que vocês estão fazendo? E eles falaram: não é nada, a gente só quer olhar o quarto dele para saber se ele fez alguma coisa errada. They came inside my room and searched everywhere. Inside the bed, on the small library I had, here and there they found my Bible and some small book about Christianity. E eles olharam tudo no meu quarto, na cama, no guarda-roupa, na mesa, e eles encontraram a minha Bíblia e alguns pequenos livros sobre cristianismo. When they finished searching inside the room, they took that stuff, Bible and book and my computer, and took with me and said, "Come with us." E depois que eles terminaram, eles pegaram os livros, a Bíblia, o computador e pegaram no braço dele e falou: "Vamos com a gente." They didn't allow me to change my dress or wear some shoes. Just took me with stuff inside the car was parked outside. Eles nem me permitiram trocar minha roupa, colocarem um sapato, simplesmente me colocaram no carro. My mom was crying. My dad said, "What's happening?" And they didn't say anything and pushed out my mom and my brother and took me inside the car. Minha mãe estava chorando, perguntando, e meu pai chorando, meus irmãos, e eles só empurraram a minha mãe, me falaram: "Fica quieta", e colocaram-me de dentro do carro. They put one like hat in my head and cover my head and put my head on down, and we moved to some places. E eles cobriram a minha cabeça e colocaram a minha cabeça
para baixo no carro e me levaram para um lugar. We arrived somewhere. I think it was the underground one building. I didn't know where was it. And when I opened my eyes, it was a room with 4 or 5 people. A gente chegou num lugar e era como se fosse um porão e eu não sabia onde que era. E quando eu entrei tinha mais ou menos 4 ou 5 pessoas. But till night we became 20 people. All of them, they were Christianity, already took baptism, or they were in the process of the coming to Christ. Mas até o final da tarde, eles chegaram mais e ficaram mais ou menos entre 20 pessoas. E todas elas eram pessoas que já tinham sido batizadas, eram cristãos ou pessoas que estavam começando a caminhada cristã. They start to inquire us. One by one, we went to one room. There were some room over there, and asked some question: who you visit, where did your meeting happen, all the location, address, name, and contact number was very important. First of all, they start to ask us. E eles começaram a pegar um por um e levar para um quarto e fazer perguntas. Onde eles se encontravam, nome das pessoas, telefone das pessoas, desde quando. If you are strong, after 1 or 2 days, okay, you will say everything because they beat you, they threaten you, and they use so many bad things to you and forcing you to put out whatever you know. Mesmo que você seja forte, depois de 2, 3 dias, você acaba falando tudo aquilo que eles querem, pela forma que eles te batem, pela forma o jeito que eles tratam você. Sometimes by hand, sometimes by feet, sometimes with one plastic stick, they beat us. Às vezes dando tapa, às vezes chute, às vezes usando como se fosse um pau, mas de plástico. When they realize you put out whatever you know, after that they start to challenge in philosophy idea with you. Depois deles tirarem algumas informações de você, eles começam a falar coisas mais filosóficas em relação ao islamismo. If still you want to be in your faith, they will change the way they are talking with you. You are a dirty boy. Do you know in Islamic rule, if you convert to other religion, I can kill you right now and no one can say anything to me. Você é um garoto sujo. Você sabe que pelo Islã eu posso fazer o que eu quiser com você e eu posso matar você. You are dirty. We will kill all of you. You need to confess and come back to Islam and such things every day, every moment. Você é um garoto sujo. Você precisa se converter de novo para o Islã. Otherwise, ou a gente vai matar vocês. A gente pode matar vocês um por um. Sometime early morning they came inside the room and took 5 people and took out, and we were thinking, oh, they are starting to killing us. Às vezes eles pegavam algumas pessoas pela manhã e a gente ficava pensando, nossa, agora ele já enforcou, eles já mataram eles. But when they came back after midday, till that time we was very worried. Oh, we are going to end up our life. Mas até eles voltarem, a gente ficava muito preocupado com o que tinha acontecido com eles. 23 days I was in this situation, but one thing God was working with us. Eu fiquei nessa situação durante 23 dias, mas Deus estava trabalhando. News about us go out of Iran, and all the churches around the world, they start to pray, and they call political man, and United Nations to press my country to stop this with us. Algumas pessoas que ficaram sabendo começaram a divulgar e muitas igrejas se levantaram para orar, muitas igrejas de outros países e muitas instituições como as Nações Unidas começaram a fazer pressão para que o governo liberasse. It was a big campaign. That's why the pressure of
pressure to them, it was very big, and they stopped this. Foi uma grande pressão e por causa disso o governo parou. Said, you are free right now, but don't be active, don't do anything. If we catch you again, you cannot move from here to any other place, and your family cannot find your body even. Mas eles disseram, você está livre agora, mas a gente vai estar de olho em vocês. E não adianta se mudar para outro lugar. Se a gente pegar vocês de novo fazendo alguma coisa, nem a sua família vai encontrar o seu corpo. You are in control with us. We, like one camera is here. Wherever you are going, whatever you are doing, we can record and we can realize. Nós vamos estar no controle, nós vamos estar como se tivesse uma câmera na sua cabeça, vigiando tudo que você faz. We came out. Some of our friends, they ran away from Iran to other country. We just turn off our mobile contact number. Some of our people, they just resell to another city. Alguns fugiram do Irã. Nós desligamos os nossos telefones, algumas pessoas mudaram de cidades. No any group. We just by forcing them, we were deactive and we didn't do anything for 2 years. E a gente ficou em silêncio e por 2 anos, por causa dessa situação, por 2 anos a gente ficou sem fazer nada. I try to keep studying. I apply for master, but they reject me because I convert to Christianity. Eu tentei fazer o meu mestrado, eu me inscrevi, mas porque eu tinha me convertido para o cristianismo, eles não me aceitaram. I came to know I cannot have government job also. E eu fiquei sabendo que eu também não podia mais tentar trabalho para o governo. I took one job and during my life, 2011, by accidentally, I visit one of my friends in that time. I visit him on the street. 2 anos depois, eu estava andando na rua e, por acidente, eu encontrei um desses amigos que esteve na mesma situação que eu. We just start to visit more each other and pray together and singing song together, and we decide to have our group. E a gente começou a se encontrar, a gente estava juntos, a gente lia a palavra juntas e de pouquinho em pouquinho a gente começou a tentar juntar algumas pessoas. We knew some people around us, they were ready to hear the good news. Nós sabíamos de algumas pessoas que estavam prontas para ouvir as boas novas. We make a plan step by step to catch this guy and take to us and talk with them and train them and put the seed on their heart. Nós planejamos como encontrar essa pessoa, como treinar essa pessoa e colocar a semente de Deus no coração delas. We could take some people, but unfortunately, it was the 2012 September. One of that guy, we was working on it because of some other reason, he caught by police. Nós conseguimos trabalhar com algumas pessoas, mas em 2012 infelizmente um dos rapazes que a gente só tinha começado a trabalhar, a polícia pegou ele por outra situação. He had one flash memory with Bible and some book against Islam and some material about Christianity. E junto com esse rapaz eles encontraram como se fosse um pendrive que tinha a Bíblia e alguns materiais falando contra o islamismo. Police attacked them to his house, and through our friend we realized something is happened to our friend.
E a polícia atacou a casa dele, entrou na casa dele, e através de um outro amigo que ficou sabendo disso, esse amigo nos avisou o que estava acontecendo. We just left our house because we knew we are in danger and leave one village, me and my friend. Eu e o meu amigo, quando a gente ficou sabendo, a gente sabia que a nossa vida estava em perigo, então a gente deixou a nossa casa e a gente foi para uma vila, uma cidade pequena. We knew if you are very strong man, how they torture you, you will say whatever they ask you and you will give all the information to them. Mesmo sendo muito fortes, depois de alguns dias de tortura, a gente sabia que a gente ia acabar falando o que eles queriam, então a gente fugiu. Yes, we were right. They came to our house and asking about me and my friend from our family. E a gente estava certo. Eles foram na minha casa, na casa do meu amigo, perguntando sobre nós. We just take off the SIM card and we talk and we decide we are in danger. We need to leave Iran. E nós tiramos o nosso chip do celular e começamos a pensar como a gente podia deixar o Irã. Through my friend, his sister, she knew some travel agency, and we talked with him and pay $5,000 to him to take some to find some way to across Iran and leave Iran. A irmã de um amigo meu conhecia um agente de viagem e a gente tinha que pagar $5.000 cada um para ele poder atravessar a gente de um país para outro. We didn't have passport, we didn't have visa, and no idea where we can go. A gente não tinha passaporte, a gente não tinha visto e a gente não tinha nenhuma ideia de onde poderia nos levar. Just want to run away because we were in danger. A gente só queria fugir porque a gente sabia que a gente estava em perigo. And he asked us to come to Tehran airport. It was the October 2012, and we paid the last part of the money, and he took us exit permit and visa and our passport visa to India. A única coisa que esse agente disse, isso foi em outubro de 2012. A única coisa que a gente disse me encontra na frente do aeroporto de Teherã, e a gente fez o pagamento da última parcela e ele deu para a gente o passaporte com visto. And by God's grace, we passed the immigration and we get in the aeroplane, and when aeroplane took off and on the sky, I realized what's happened to me. Pela graça de Deus, a gente conseguiu passar pela imigração, a gente conseguiu entrar no avião, mas só na hora que o avião decolou é que eu parei e pensei em tudo que tinha acontecido comigo. I left behind everything, and I couldn't say bye to my mom, my dad, and my brother. I left everything. My job, my money, my everything, and going to somewhere I don't know where. E naquele momento eu pensei que eu não consegui me despedir da minha mãe, eu não consegui abraçar a minha mãe, eu não consegui me despedir da minha família, que eu deixei tudo para trás, deixei o meu emprego, tudo que eu tinha, e eu estava indo para um lugar que eu não sabia onde era. I didn't know English, but I was lucky. My friend was English teacher. He knows a little bit English. Eu não sabia inglês, mas o meu amigo que estava indo comigo, ele sabia, ele era professor, e ele sabia um pouquinho de inglês. We arrived in New Delhi. Everything was different, and it was the cultural shock. And we asked someone, and we could get one guest house and stay there. Quando eu cheguei, aterrissei em Delhi, eu tive um choque cultural porque tudo era muito diferente e a gente não sabia o que fazer, e a gente perguntou para alguém onde a gente poderia conseguir uma guest house. And after some time, we tried to find some church. Say, let's see if we can find some church. We went a church close to our guest house, and
they don't care about us and they don't pay attention to us. And we asked some other people and we could find one Protestant church, and we went there after church service. E daí, depois de um tempo que a gente estava naquele lugar, a gente decidiu procurar uma igreja. A gente foi em algumas, eles não deram muita importância para a gente, mas até que a gente encontrou uma igreja protestante e o pastor, ele tentou nos ajudar. After church service, we stay and talk with senior pastor, share our testimony and our story, and ask if he knew any Iranian here, any church running with Iranian people over there. Depois que a gente contou o nosso testemunho para o pastor, a gente perguntou se ele conhecia algum outro iraniano lá em Delhi, algum Afeganistão que pudesse nos ajudar. And he said, yes, I know someone. He's working with Afghan people from Afghanistan. E ele falou, sim, eu conheço um pastor que está trabalhando com afeganistãos. Iran and Afghanistan is border and our language is similar. Irã e Afeganistão têm a mesma língua, a língua é similar. That pastor gave his contact number. It was the Indian guy, and we called him and talked, and he said, yes, I know some Afghan people, Pastor Afghan, and he make one meeting with him. E ele falou que ele conhecia um pastor afeganistão e ele tinha o telefone dessa pessoa e ele fez uma reunião entre a gente. Two Afghan people came and someone came on the meeting. Someone came and I can talk in Farsi, in my mother tongue with him. It was something really amazing. Duas pessoas vieram e eles estavam falando em Afeganistão e eu podia entender. Isso para mim foi maravilhoso. And I think because of limitation of the time, so it just need to finish here. Thank you so much for hearing me, and thank you for church and everything. May God bless you. Eu acho que ficou um gostinho de quero mais aí no final, né? Mas depois que ele encontrou essa comunidade, eu sei um pouquinho da história, né? Depois que ele encontrou essa comunidade, ele começou a trabalhar e daí ele foi fazer um treinamento da Jocum e foi aí que a gente se encontrou. E aí sai uma moça aqui de Presidente Prudente que quase 20 anos antes, mais de 15 anos antes, havia orado e Deus havia falado com ela, você vai para a Índia. E aí essa moça sai daqui e, na providência de Deus, encontra aquele que veio do Irã para a Índia. E quem sabe aí agora você convida o casal para tomar um café na sua casa e pede para eles contarem como eles se conheceram. Tem uma história bonita aí também, não é, Maria? Muito bom, muito bom. Eu não sei se você consegue se colocar numa situação dessa. Você que é pai, você consegue colocar o seu filho numa situação dessa, sua filha? E imaginar a vida sem poder vê-los? O Farzad nunca mais voltou, até hoje, ele nunca mais voltou para o Irã. E ele está aqui agora, porque agora, como casado oficialmente com a Maria, brasileira, ele vai poder buscar o passaporte brasileiro, para poder um dia voltar para o Irã como brasileiro, e não como iraniano. Essa situação ajuda a gente a compreender e ganhar uma visão mais ampla da vida, porque a gente vai tornando a nossa visão muito centralizada em nós, nos nossos eventos, na nossa situação, nos nossos interesses. E a vida vai ficando estreita, a nossa visão vai ficando estreita, e a gente só vê alguma coisa, só vê o nosso problema. Então hoje Deus está nos dando a oportunidade de abrir a visão e dizer, Deus tem um plano, como nós cantamos agora há pouco, Deus tem um plano para nós, Ele tem um propósito para nós. A gente tem um grande propósito,
que é honrá-lo, servi-lo e contar para os outros. Deixa eu só terminar lembrando a história de Pedro. E aí nós vamos cantar até um louvor. 30 anos antes, mais ou menos, 30 anos antes, olhe para mim aqui, não olhe, não se distraia. 30 anos antes de Pedro ter escrito aquela carta, teve uma manhã que ele estava muito abalado. Sabe aquelas manhãs que você recebe uma notícia ruim? Ele estava muito triste, tão triste, que eles fecharam a porta de onde eles estavam reunidos, ele e os amigos, porque eles não queriam saber de mais nada. 30 anos antes dele escrever essa carta. E aí, de repente, chega um grupo de mulheres e começa a bater na porta e gritar e falar e contar para eles o que elas tinham visto. Essas mulheres tinham saído naquele dia bem cedinho e ido a um cemitério, a um túmulo. E elas foram lá com um monte de perfumes para passar naquele corpo e preservar um pouco mais o corpo. Você sabe quem era esse corpo? Elas estavam buscando por Jesus. E aí elas entram naquele lugar onde deveria estar o corpo de Jesus, mas ele não estava mais lá. E quando elas fazem essa observação, elas saem correndo e vão lá onde estão os discípulos. E Pedro é o primeiro a ouvir a notícia. Elas contam para Pedro, animadas como elas estavam. E Pedro sai correndo, mas tem um discípulo mais novo que Pedro, que era João, e ele corre mais. E ele chega primeiro no túmulo, mas ele não entra porque ele estava com medo. E Pedro já chegou e já entrou. E quando ele entrou, ele viu apenas os lençóis que estavam embrulhando antes o corpo de Jesus. O que Pedro faz? Ele faz aquilo que ele fala para os crentes fazerem: anunciar. Versículo 9 do capítulo 2 que eu li no início. E aí Pedro então volta para os discípulos e conta para eles: ele não está lá, alguma coisa aconteceu. E aí Jesus começa a aparecer no meio dos discípulos. Essa é a única notícia que a gente tem para contar. E às vezes a gente gasta tanto da nossa energia contando da nossa ideologia, usando rede social para falar bem ou falar mal de não sei quem, para entrar em debates políticos, não é verdade? A gente conversa sobre tanta coisa, mas não queima o nosso coração por falar, por contar sobre essa história de Jesus. O Farzad saiu do Irã por causa dessa história de Jesus. É por isso. Só por isso. Não é porque ele queria aprender o Hindi, a língua da Índia. Não é porque ele queria ganhar dinheiro na Índia. Ele não queria mexer com exportação na Índia. De nada disso. Ele foi lá porque um dia Jesus foi ouvido por ele. Ele ouviu a história. Alguém contou para ele. E aí ele está contando para outras pessoas. Por isso que a Maria foi para a Índia. Para contar de Jesus. Por isso que você tem amigos que estão no luto por causa da Covid. Eu tenho amigos. Por isso que pessoas chegam a você e a mim todo dia, toda hora, com algum tipo de oportunidade, para a gente contar. Só para isso, para a gente falar da grandeza de Deus. Me chama a atenção no testemunho do Farzad, porque ele ouve um Deus que ama, diferente do que ele tinha ouvido até aquela época. Essa é a história que a gente conta. Você jovem, você adolescente, você casado, você homem, mulher, eu e você. Essa é a nossa história. Que você saia daqui hoje, não apenas pensando, ouvi um testemunho muito marcante. Que amanhã você se lembre deles e pense não apenas, puxa, que história impressionante. Isso é muito pouco. Mas pense assim, eu quero contar. Quem sabe eu vou encontrar uma pessoa tão sedenta amanhã, quanto o Farzad era naquela época, como a Maria era quando ela chegou aqui, nessa igreja. Pessoas sedentas, estão aí ao nosso lado, ao meu lado, ao seu lado. Será que a gente pode sair daqui hoje pensando nisso e dizendo, Senhor,
me usa, me usa. Eu quero contar. E para contar, você não precisa estar aqui. Para contar, você não precisa ter boas palavras, precisa ter erudição. Não, nada disso. Você precisa ter o seu coração em amor a Jesus. Amém?